Desde que eu me entendo por gente, eu assisto sitcoms. Esse é aquele formato de série que se encaixa em qualquer ocasião ou momento do seu dia. Quer ver algo pra almoçar? Veja The Office. Quer ver algo antes de dormir? Veja Friends. Quer ver algo quando tá triste? Veja Todo Mundo Odeia o Chris. Ou seja, não importa o momento, sempre é possível encaixar um episódio de 20 minutinhos na sua rotina. E com isso, ao longo do tempo, eu fui maratonando inúmeras séries. Algumas muito boas, outras nem tanto. Mas existe algo na maioria dessas séries que sempre me incomodou muito. E é impressionante que isso de alguma forma sempre aparece no formato sitcom. Como elas, em sua maioria, sabotam a vida de personagens que a gente gosta tanto em prol da permanência deles na série. E pra quem não me conhece, eu sou o Vitor e seja bem-vindo ao Consumo Pop. Aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. Então bora falar do problema das sitcoms? Você já reparou que na maioria das sitcoms, em algum momento os roteiristas sabotam a vida de personagens que a gente gosta tanto? Sempre surge aquela vaga de emprego perfeita só que em outro país, a namorada ideal mas que no final tem metas de vidas diferentes, ou até mesmo o curso dos sonhos, só que em outra cidade. Mas no final de todos esses dilemas, os personagens tendem a sempre permanecer na série. Sempre naquele núcleo fechado. Mesmo que toda a construção de personagem, seja sua personalidade, desejo ou metas, aponte que não faz nenhum sentido ele optar por ficar. Isso é muito comum em séries que duram muito tempo. E quanto mais a série dura, mais escancarado fica essa sabotagem com os personagens. Na maioria das séries, seja sitcoms ou séries dramáticas, é preciso criar conflitos. Ou seja, acontecimentos que farão os personagens evoluírem, se desenvolverem, terem relações amorosas ou conflituosas. Todo acontecimento tá ali para levar um personagem do estado A para o B. É através desses conflitos que a gente se identifica ou não com os personagens. Suas ações, falas ou modo de agir são fundamentais para a gente simpatizar e se apegar a essas figuras. Ou seja, todo esse desenvolvimento de conflito é fundamental para a construção do arco de um personagem. A grande jornada de um desenvolvimento que vai fazer com que o personagem passe por altos e baixos até um destino final. Esse formato de conflito está presente em diversas séries que consumimos. Desde as dramáticas, como Breaking Bad e Sopranos, por exemplo, até as séries de comédia que acompanhamos no dia a dia e às vezes de maneira despretensiosa. Acontece que esse formato narrativo, com foco principalmente em desenvolvimento de arco de personagem, geralmente acaba entrando em conflito com o formato de uma série sitcom. Conceitualmente, séries sitcom são aquelas séries com humor de situação, pensadas como episódios curtos gravados em ambientes controlados que dependem de timing de comédia e situações de causa e efeito. Podemos pensar em inúmeros episódios de série, como por exemplo o Ross comprar um sofá novo e tentar subir ele pelas escadas junto dos amigos, ou quando Michael Scott resolve fazer o jantar mais vergonha alheia na sua casa convidando os colegas de trabalho. Ou seja, em todos esses exemplos estamos diante de um humor causado por uma situação específica, seja constrangimento ou humor físico. Ambos precisam de timing e contexto para funcionar. Todo o conceito de uma sitcom funciona perfeitamente de forma isolada. Agora, quando a gente pensa nesse formato a longo prazo, temos conflitos justamente com o arco de desenvolvimento de um personagem. Ao longo das sitcoms é comum serem criados relacionamentos, brigas e ambições. Tudo isso para que ao longo de um episódio ou temporada isso seja desenvolvido. Mas também é comum, justamente nesse formato, após todo esse desenvolvimento, os personagens serem podados para que isso não vá para frente. Olha, a partir daqui vai ter alguns spoilers sobre essas séries. Pegando o Jim de The Office como exemplo. Desde o início da série, ele demonstra ser uma pessoa infeliz onde trabalha. O que mantinha ele lá era a Pen. Em certo momento da série, eles já juntos, ele teve oportunidades para mudar de vida e se manteve na série. O que é estranho para alguém que odeia onde trabalha se manter tanto tempo lá. Um outro exemplo, e dessa vez mais bizarro, é da Halle Duffy de Modern Family. Em certo momento da série, ela entra na faculdade e em alguns episódios, ela é expulsa da faculdade, volta para casa e tem o filho que sequer queria ter. Podemos pegar também o exemplo da Rachel em Friends, que tem uma oportunidade de trabalho dos sonhos e desiste de tudo no final. Eu entendo que a vida tem idas e vindas, mas parece que alguns personagens que a gente gosta tanto vivem um looping de repetições, onde eles precisam coexistir para sempre naquele universo e nada pode ser alterado. Isso fica cada vez mais estranho em séries que duram muitos anos, trazendo novamente The Office aqui como exemplo. Com a saída de Michael Scott, fica totalmente sem sentido a continuação da série. Parece que todos aqueles personagens estão presos àquele universo. Com a venda da Dunder Mifflin, uma troca infinita de chefes, a série, em vez de encerrar seu ciclo, deixar os personagens terem outras oportunidades de emprego e até mesmo de vida, opta por uma dança de cadeiras para criar um conflito eterno na série, até encontrar um chefe que consiga ficar no lugar de Michael Scott, o que, convenhamos, seria muito difícil. O que eu quero dizer é que séries sitcoms muitas vezes dependem de núcleos próximos, com facilidade de gravação. Por na maioria das séries serem gravadas em estúdios, personagens que saem do arco central da série, como por exemplo o escritório de The Office, ou o apartamento da Monica em Friends, ou até mesmo o bar de How I Met Your Mother, tornam a série difícil de se fazer, seja por questões orçamentárias, seja pelo próprio roteiro da série
que prioriza situações com os personagens centrais. E quando tira eles desse ambiente específico de interação, torna tudo mais complexo de se trabalhar. Vamos pensar agora como uma sala de roteiristas, trazendo novamente a questão da Hilary Duff de Modern Family como exemplo. Tudo bem, roteiristas, a Hailey passou para a faculdade. Como podemos trabalhar ela agora? Bom, seria viável apresentar personagens novos? A gente consegue gravar uma temporada inteira pensando em um campus de faculdade? Beleza, conseguimos, mas eu tenho uma dúvida. Focando todo o episódio que já tem um tempo reduzido de 20 e poucos minutos, a gente vai conseguir priorizar o arco de personagens centrais da série? Não? Então por que diabos a gente mandou ela para uma faculdade se a gente não consegue manter ela lá por muito tempo? Vamos expulsar ela da faculdade e engravidar ela? Olha, tem uma sugestão, gente. Será que poderíamos encerrar o arco dessa personagem e deixar ela viver a vida dela fora da série e de vez em quando a gente trazer ela para alguns episódios especiais? I'm pregnant. You're pregnant? Damn it, Luke! É complexo trabalhar outros núcleos sem ser os que já existem em séries sitcoms. O formato prioriza episódios fechados em si mesmos, em que a pessoa não necessariamente precisa ficar acompanhando tudo para entender a série. E os acontecimentos que ocorrem durante os episódios não podem ser tão relevantes a ponto de comprometer o entendimento do telespectador. Isso acaba deixando personagens que a gente gosta tanto presos em um ciclo de repetições, sem ambições, sonhos e vontades. Por isso, quando a série cria esses arcos como uma oportunidade de emprego, é para criar conflitos que serão resolvidos em curto prazo. E quando dura entre uma temporada e outra, é para ocorrer terminando em uma e sendo solucionada no começo da outra. Essas ações não têm peso no arco do personagem. E na real, optando por mantê-los na série, tira todo o desenvolvimento criado ao longo do tempo. Eu sei que é doloroso ver personagens que a gente gosta tanto partir, mas também não é bizarro ver eles em um ciclo de repetições e sabotagens que fazem com que eles não saiam do lugar na própria vida? Mas aí surge uma pergunta: seria possível uma série sitcom sem que fossem criados conflitos dramáticos na vida dos personagens? Que fossem somente uma série de comédia com humor de situação comum, sem pretensão de levar os personagens para algum lugar e cujo único propósito é nos fazer rir? Bom, eu tenho dois exemplos. O primeiro é Seinfeld e o segundo é It Is Always Sunny em Filadélfia. Seinfeld é conhecida por ser a sitcom que mudou o formato de sitcoms na TV, trazendo um grupo de amigos de moralidade duvidosa e também uma série conhecida por falar sobre nada. Isso porque Seinfeld abraçava o humor de situação e isso acabava sendo a única coisa que importava. São só os personagens com personalidades bem caricatas passando por situações vexatórias, constrangedoras e engraçadas. Ela não busca criar um arco dramático, não busca criar conflitos para os personagens se desenvolverem, eles são o que são e não vão mudar. A série funciona muito bem nessa lógica e conseguiu durar muitos anos. Mas se tratando de duração, nada se compara a It Is Always Sunny em Filadélfia. Uma sitcom que está no ar há mais de 20 anos e atualmente na sua 17ª temporada. A série se inspira muito em Seinfeld e traz um humor muito parecido com South Park. Ela abraça todo o conceito de uma série sitcom que fala sobre absolutamente nada. Temos personagens de péssima índole que vivem em um looping de acontecimentos onde todo episódio eles tentam se dar bem em cima de alguém. E o mais incrível é que a série não se importa em encerrar arcos ou sequer tocar mais no assunto que em algum episódio foi iniciado. Por exemplo, em um episódio um dos personagens se casa, o casamento dura literalmente uns 3 episódios e depois a esposa morre sem mais nem menos. E sequer é mais falado sobre isso ao longo da série. Aí tá um exemplo de como uma série sitcom não necessariamente precisa ficar refém de conflitos dramáticos. E pode sim focar em um humor que dure somente um episódio. It Is Always Sunny em Filadélfia dura tantos anos porque a série não se importou em colocar personagens e ter a obrigatoriedade de trabalhar eles muito bem. A série se permitiu focar unicamente em fazer um humor bem feito. Eu não tô dizendo que eu não gosto das séries citadas como Friends e The Office. Inclusive, The Office é uma das minhas séries favoritas. E eu adoro o arco do Jim e da Pam. Meu problema é mais em como os roteiristas tendem a sabotar a vida desses personagens de maneira que eles fiquem presos a um conflito narrativo que os próprios roteiristas criaram e depois não souberam resolver. How I Met Your Mother cansou de fazer isso com o Ted, colocando sempre uma pretendente ideal, mas que no final não dava certo. Inclusive, esse sendo um dos motivos do seu horroroso final. Se a série está disposta a criar conflitos dramáticos, que escolha resoluções para esses conflitos que não necessariamente seja a obrigatoriedade de manter o personagem na série. Isso acaba criando conveniências narrativas, mas péssimas resoluções para os personagens. E o personagem em uma sitcom é a peça central. É com eles que vamos nos identificar, é deles que vamos rir, e é por eles que vamos torcer. A questão não é que personagens não precisem ter evolução, mas sim que a série não sabote personagens que a gente gosta tanto só pra mantê-los naquele núcleo fechado da série. Vamos deixar as pessoas partirem e serem felizes, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Você se incomoda com a forma que alguns personagens são tratados? Me conta nos comentários. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, vai ser muito bom ter sua inscrição aqui. Até o próximo vídeo e bora consumir pop?